coisa que surpreende é a quantidade de ataques, né? Se comparado ao ano passado, nós tivemos 10 em 2022, esse ano é o 11º, ele já ultrapassa, né, o dado que a gente tem. Então, nós tivemos 36 ataques desde 2001, que foi quando aconteceu o primeiro, né? E e o estado de São Paulo é o estado que mais teve ataques. E isso também é preocupante, né? Eu acho que uma outra questão que chama atenção é que, além de serem estudantes ou ex-estudantes, eles são muito jovens, né? A gente sabe que, em média, assim, mais de quase 80% é menor de idade, mas a gente tem um número muito grande de jovens como esse, né? Entre 13 e 15 anos de idade, a maior parte se concentra nesse período, nessa época, nessa faixa etária, né? E uma outra questão que chama atenção é a ideia do planejamento, do sofrimento na escola, como, por exemplo, o bullying, né? O sofrimento e o bullying nas suas diversas manifestações. E, além disso, esse caso chama atenção, assim, não só o bullying, mas a busca da notoriedade. A gente tem visto que o planejamento nem sempre é individual, ele envolve outras pessoas, mesmo que seja um que ataca. Então, esses dados, desde da influência que se tem as redes sociais, desde o sofrimento da escola, busca por notoriedade e acesso fácil à arma, ele é uma soma bem preocupante nesse caldeirão, né? E tem uma outra coisa que preocupa muito, é que mesmo os meios de comunicação não dando muito detalhes sobre os ataques, né, porque eles se concentram muito mais nas vítimas, nas consequências, para evitar o efeito contágio, nas redes sociais circulam não só quem como é que foi feito, se tem vídeos de como aconteceu, vídeos de briga dele dentro da escola, aparecem essas brigas, e isso circulando com uma facilidade incrível, o que é altamente preocupante, porque isso incentiva novos ataques. A gente não tem pesquisa que mostra um efeito no sentido assim, causa e consequência, mas para você ter ideia, na época de abril e maio, que houve aquele boom, né, de casos circulando por redes sociais, por aplicativos, né, as ameaças, só naquela época, depois, né, porque nós tivemos 6 ataques e vários foram impedidos. Então, a gente sabe que esses vídeos, mesmo sendo retirados de redes sociais, eles continuam circulando nos servidores das comunidades, né? Aquelas que nós adultos não temos acesso, continuam circulando nessas comunidades mórbidas, em perfis de True Crime Community, eles estão lá, né? E eles acabam... a gente não pode afirmar 100%, você não tem um dado nesse sentido, mas a gente sabe que muitos atiradores, eles diziam, me inspirei nos ataques tais, e nem sempre esses ataques circularam muito na mídia, mas eles circulam muito em redes sociais. Como ele era um estudante da escola, ele entra na escola, a gente precisa pensar que investir em segurança, em prevenção, ele é muito pouco eficaz para esse tipo de violência. Agora, se eles todos sofrem na escola, se eles todos não se sentem pertencentes, tem que se investir com muita força numa qualidade da relação, da convivência. E, ao mesmo tempo, tem que aprovar a regulação para essas redes sociais, porque é muito preocupante, né? O acesso muito fácil em como fazer bomba, o incentivo que muitas vezes eles têm nessas comunidades para agir, incentivam a raiva, incentivam o ódio, né? Então, isso é muito preocupante. Atualmente existe uma competição entre quem mata mais, porque eles se tornam santos, lendários. Então, o acesso a armas de fogo, ele aumenta, ele é uma variável significativa não só para o aumento dos ataques, como também pela letalidade de cada ataque. Das 35 mortes, incluindo o ataque que aconteceu nessa segunda, 33 foram por armas de fogo e 2 por facas. E
desses que morreram por arma de fogo, ou seja, né, a maior parte, que você tem 35 mortes, 33 por armas de fogo, a grande maioria, né, ele é decorrente de 17 ataques. Dos 17 ataques, 8 possuíam arma em casa. A primeira coisa que se faz, eles chamam primeiros cuidados psicológicos, que você forma até voluntários e mesmo equipes de psicólogos que se tem disponível para atender a todas as pessoas, não só as vítimas diretas, porque você pode ter vítima direta, mas outros que foram afetados, que estão em choque, que estão em trauma, que estão doendo, então você tem que mapear e atender esses primeiros cuidados, que envolve escuta, que envolve, ele não precisa ser por psicólogo, mas por pessoas que você faz um treinamento rápido para que elas possam ouvir, acolher, ver quais são as primeiras necessidades. E aí você monta, inclusive, uma lista de prioridades, né? Quem precisa ser mais atendido. E o atendimento não é só médico, psicológico. Muitas vezes você precisa, depois de remédio, de tratamento, de apoio, inclusive financeiro, para as consequências que vão acontecer depois. Além disso, você tem que... É fundamental, por exemplo, que os funcionários da escola, a escola feche, que outros entrem para, por exemplo, limpar a escola, cuidar. Você nunca coloca as mesmas pessoas que estarão naquele espaço, porque essa imagem fica por muito tempo para essas pessoas. Outro cuidado que se tem é de a gente sempre se atua a gente diz pequenos grupos, individualmente, e em grandes grupos. Por exemplo, você tem que cuidar da gestão, ter gente próxima à gestão que vai amparar aqueles gestores, porque eles ficam muito assustados sobre o que fazer, como fazer, e de repente eles têm um monte de coisas burocráticas, tem que dar conta e não dar conta, então você precisa de uma equipe, não só para ampará-los, mas para ajudá-los numa gestão de crise, e ajustar numa gestão de crise é inclusive pensar que essa escola vai reabrir, mas deveria ser daqui uns dias, mas primeiro você vai trabalhando com pequenos grupos de professores, você faz rodas de diálogo, de escuta, para poder ouvir como é que eles estão se sentindo, quais são as suas necessidades, vai mapeando, porque muitos casos vão aparecendo depois, sabe? Depois você começa, então vai mapeando quais são as prioridades, e uma coisa que nunca se faz é tomar decisões por eles, então você vai sempre junto com eles, pensando quais são as necessidades dessa escola mais urgente, e depois disso vai se planejando junto com eles um retorno da escola. Como é que vocês querem abrir? Como é que vocês querem que essa escola seja, por exemplo, reformada? Então, é muito comum numa hora dessa vir um monte de voluntários, e isso é fundamental que se barre, não que barre no sentido, porque voluntário vem com muita força, depois ele some, mas que haja um critério, onde esses voluntários vão se inscrever, que tipo de trabalho eles podem oferecer, blindar essas pessoas da imprensa também, no sentido, quem da escola vai conversar com a imprensa, porque eles ficam ensandecidos com pedidos, então você tem um monte de ações que vão ser feitas, inclusive envolver os alunos na reabertura, a continuidade do cuidado depois, que se isso não for muito bem feito, e mesmo sendo muito bem feito, a gente vê com o tempo estresse pós-traumático, hipervigilância dessas pessoas, adoecimento físico, adoecimento mental. Então, a intervenção, ela tem que ser muito cuidadosa, muito cuidadosa. E, além disso, as ações, hoje mesmo a gente viu que o governador vetou uma lei de psicólogos na escola. Então, como se veta uma lei dessa, que assim, recurso muitas vezes para segurança tem, mas recurso para melhoria da qualidade da convivência, para um trabalho de formação, muitas vezes ele é escasso. Então, o trabalho preventivo, ele passa pela mudança da qualidade da convivência, do clima, e isso esse profissional, como outros, podem fazer, sabe? Então, é nisso que se investe mais, em política pública nessa área, quando for o foco é prevenção.